Energia solar fotovoltaica, com o professor mestre José Batista, da Triex Tecnologia. Bem, a ideia é de propormos esse, vamos dizer assim, grande aparato colocado em 3 segmentos, é demonstrar como projetar, instalar um sistema de solar fotovoltaico de microgeração, ou seja, até 75 kW. Então aqui a gente vai mostrar todos os equipamentos necessários, todos os formulários necessários para você entrar e ser aprovado o seu projeto, quais são os problemas, os encalços, discussões sobre o sistema solar fotovoltaico, de forma, se você observar tudo por inteiro, aí dá muito certo você ter uma base muito grande de projetos de sistemas solares microgeração, tá? Bem, antes de qualquer forma, cadastre no nosso canal JB Professor do YouTube, né? E deixe lá seu like nos nossos cursos. E a partir desses cursos a gente vai mostrar a nossa empresa também, faz parte, por isso contextualização, tá certo? E usamos o tema energia solar fotovoltaica para a divulgação da Triex Tecnologia e seus produtos. Energia solar fotovoltaica, parte 1. Bem, com o professor José Batista, da Triex Tecnologia, tá? Então vamos lá começar esse mini curso, vamos dizer assim, né, de energia solar fotovoltaica. Bem, eu vou começar. Geração solar é um processo que permite ao cliente instalar pequenos geradores de fontes renováveis em unidade consumidora. Essa fonte renovável, gente, pode ser solar, eólica, biomassa, hídrica, cogeração. Em termos de geração solar, nós temos uma divisão, segundo a ANAEL. A microgeração distribuída, central geradora de unidade elétrica cuja potência instalada é até 75 kW, ou seja, baixa tensão. Aqui eu não vou trabalhar com 3.8, eu vou trabalhar só com 127 ou 220 volts, que é a baixa tensão. Ou então, trifásico, 220 volts ou 380 volts, tá? Então, nós vamos trabalhar a nossa geração baseada nesses termos. Já a mini geração distribuída vai acima de 75 kW até 5 MW. Então, eu estou pensando aqui em sistema desde 13.8 até 69 kV, tá? Então, são situações diferentes, projetos diferentes, e eu prefiro, para iniciarmos a situação de projeto, trabalharmos com microgeração distribuída, até 75 kW. Vamos lá. Bem, a polarização de elétrica. Nós temos aqui, gente, uma placa solar, e a ideia é que a irradiação do Sol faça um processo químico na qual gere uma corrente elétrica nos seus terminais. Essa geração de corrente elétrica produz uma tensão aqui e assim produz a circulação de corrente, na qual produz a tensão e o movimento de cargas. Então eu posso alimentar qualquer que seja uma carga qualquer, tá? Então eu tenho um processo químico gerando um processo em eletricidade. Bem, aqui nós temos um painel solar, basicamente. Tem um módulo de alumínio, né, que é a estrutura, aí tem um vidro especial, né, um encapsulante de EVA. Eu não vou entrar em detalhes de fabricação, que não nos interessa. As células fotovoltaicas. Aí tem, e isso tudo é fechado e forma o tal do painel solar, ok? Bem, nesse painel solar, nós temos a irradiação que temos no Brasil. O Brasil é um dos grandes países do mundo com excelente irradiação solar. A gente chama isso de horas de sol de pico, é o que importa. Aqui você consegue, pelo site da Crescesb, a hora de sol de pico, colocando apenas a longitude, tá certo? A localização geográfica do local que você está querendo. Olha, observe que o Brasil tem de 4.27 até 6.10, tá certo? O watt, tá certo? O watt por metro quadrado. Isso a gente chama de horas solares de pico. Essas horas solares de pico é o máximo de potência que você consegue tirar de uma placa solar. E aqui essas watt metro quadrado
tá certo? Vai se dar nesses intervalos aqui. Para vocês terem ideia como o Brasil é forte, ó, 6,10, essa parte mais vermelha, temos vários locais aqui, ó, no centro do Brasil. O centro do Brasil realmente é muito quente, então a irradiação é muito alta e as horas de pico também é muito alta. Para você ter ideia, a Alemanha, que é um dos grandes produtores de energia solar fotovoltaica, tem, olha só, a radiação 3 kWh por metro quadrado. Nós temos esse absurdo aqui, tá certo? Então é muito, muito. Nós só temos 3 e a Alemanha só tem 3 e a gente tem aqui esse monte aqui, olha, de 6, é quase o dobro. Então nessa situação o Brasil é um grande produtor, um grande potencial de produção de energia solar, tá? Bem, como é que funciona essa produção? Olha só, aqui é um dia normal, ó. Começa de manhã, vai aumentando aqui, nós estamos no estado do Ceará, em Fortaleza, tá? Então eu vou aumentando aqui, vou aumentando, chego no máximo, então aqui está a nossa hora de pico, né? O HSP, tá certo? E depois vai diminuindo até chegar a zero. O que são esses pequenos cortes? Nuvens, que passam uma nuvem ou outra já tira um pouco. Se tiver muitas nuvens, olha só os cortes que fica dando. São muitas nuvens. E se tiver dia de chuva, não chega nem a ter grandes consumos, ó, cai logo, ó. Cai logo, tá vendo? Então fica lá embaixo, se tiver chuva, fica lá embaixo a operação de produção de energia, tá? Bem, vamos lá. Existem 2 modelos que que é conhecido na literatura, né? Sistemas conectados à rede, on-grid, e sistemas isolados, off-grid. Vamos trabalhar aqui primeiramente com o off-grid. Então, o off-grid, você tem um painel solar fotovoltaico, na qual você quer gerar a corrente, né? Essa geração de energia é corrente DC ou corrente contínua, CC, né? Que vai para um regulador e esse regulador joga nas baterias. Olha, o jeito que está aqui, ó. Tá? As baterias jogam a energia no inversor e o inversor sai, por exemplo, 12 volts e joga para 220 e você alimenta a sua casa. Mas o que acontece? Não está conectado à rede elétrica. É um local lá completamente isolado. Não tem energia vindo pela concessionária de energia. É completamente isolado. Então, à noite não tem produção de energia solar e vai pelo que as baterias alimentam. Tá? Então, você pode passar dias aí numa casa isolada, mesmo se não tenha, mesmo que não tenha sol. Tá? Então, funciona desse jeito. Então, o sol alimenta o painel fotovoltaico, que alimenta aí as baterias alimentam o inversor e o inversor alimenta a sua casa toda. Tá? Então, funciona nesse formato aí. Esse é um sistema bastante caro devido às baterias. As baterias dessas são muito caras ainda e faz com que esse conjunto todos realmente se transforme muito mais caro do que o formato chamado de on-grid, tá? Aqui um exemplo de energia no sistema solar fotovoltaico off-grid. Nós temos as baterias, temos os painéis solares, temos o inversor e temos o quadro de energia do cliente. Então, basicamente, é assim que funciona um sistema off-grid. Mas o principal trabalho de projeto para usinas, né, que nós determinamos é o que a gente chama de on-grid. Bem, o on-grid, como é que funciona? O inversor está conectado também ao sistema da rede da concessionária de energia. Como é que é feito isso? Como é que trabalha o sistema on-grid? Vamos entender. Na hora que você gera energia, você vai gerar uma energia que vai alimentar a sua residência. Então, você gera energia, alimenta a sua residência. E no quadro geral, que está conectado à rede elétrica através do inversor, você alimenta então uma corrente para a sua residência e o restante você injeta na rede elétrica, já que você é uma fonte de energia. Então você injeta na rede elétrica um elemento chamado medidor bidirecional. Esse elemento percebe o tanto de energia que você está injetando. Vamos supor que você está injetando aí 500 kWh no mês. Tá certo? Então você injetou 500 kWh no mês aqui. Tá? No mês lá. Quando é à noite, você não tem geração de energia.
Então você começa a absorver a energia da rede. Quanto é que você pode absorver? O tanto que você injetou de crédito, 500 kW. Então, se você colocou aqui 500 kW aqui e depois, à noite, absorveu esses 500 kW, portanto, você, tá certo, no mês, teoricamente não iria pagar nada. Então, a concessionária de energia é como se fosse uma bateria para você. Então, de dia, você injeta corrente para a sua residência e para a concessionária, que através do reloginho bidirecional vê quanto você determinou. Quando você começa a consumir, aí ela também começa a registrar o tanto que você está consumindo. Faz essa diferença e vê se você injetou mais, se você injetou menos, tá? Então isso é que a gente chama de sistema on-grid, é um sistema de créditos. Então você injetou, colocou créditos e à noite você tem o direito de consumir esses créditos. Aqui um sistema on-grid, nós temos aqui as placas, que a gente vai chamar isso de string, tá? Esse conjunto de placas a gente vai chamar de string. Aqui nós temos como colocar essas placas nos casos dos telhados, olha só a estrutura. E aqui nós temos o inversor, a string box DC e a string box AC aqui no sistema, tá certo? Dessa residência on-grid, tá? Vamos lá. Quando você recebe uma conta de energia já colocada no sistema, uma coisa diferente vai aparecer. Aqui você tem aqui, ó, a situação de medição normal. Consumo, leitura atual, leitura anterior, consumo do mês. Então você consumiu 576 kWh no mês, né? Aí você injetou, quer dizer, você está gerando energia 291 kWh no mês. Ora, eu precisei de 576, só gerei 291. Então você consumiu da concessionária 285 kW. Então você vai pagar sobre os 285 kW o 0,72530 aqui no caso. O valor da conta é R$206. Bem, de qualquer forma, você deveria... Batista, não é para a gente zerar isso aqui? Bem, nós fazemos projeto para que isso aconteça. Só que você tem que lembrar o seguinte, que no período de inverno, eu não tenho 100% do meu sistema funcionando. O meu sistema trabalha ali 30%, 40% da sua capacidade. Por quê? Porque o sol está barrado por nuvens, muita chuva. Então esse valor pode realmente ser injetado muito baixo. Mas aí tem um detalhe. A ANEEL, né, com a resolução 482 de 12, determina que o crédito da energia pode ser armazenado por 60 meses. Quer dizer, 5 anos, né? Então você tem 5 anos para utilizar esse crédito. O que é que nos acontece? Na parte que, no caso do Ceará, nós temos sol normalmente finalzinho de maio, aí vem junho, julho, agosto, setembro, até dezembro e o começo de janeiro. Então nessa situação, as suas placas vão gerar energia muita. E teoricamente, se o projeto for bem elaborado, você vai gerar um excedente aqui, ó. Você deverá gerar 575, é o que você está consumindo, mais, por exemplo, 100 ou 50 kWh por mês em excesso. E esse excesso ele vai guardando os créditos, vai guardando, para no período do inverno você utilizar. E a ideia é que você não pague nada da conta de energia, quer dizer, tem um sistema de compensação. Foi feito isso devido a essa situação. Então, ao longo de 12 meses, né? Ao longo de 12 meses, então você, teoricamente, está zerado com relação ao pagamento para a concessionária. Não é bem assim, porque a gente tem os valores mínimos que a gente tem que contribuir para a concessionária. Mas, teoricamente, é assim que funciona. Então, você tem esses créditos gerados num período solares, que aumentam aí de 20%, 30% em relação, ou muito mais, né? Nós temos aqui, depois a gente mostra para você, eu vou mostrar o gráfico, como é um período chuvoso e que é um período realmente de sol aqui no estado do Ceará, há uma diferença significativa. E aqui foi uma produção numa situação, tá certo, de inverno, quer dizer, muita chuva. Agora, deve-se lembrar o seguinte, não é obrigatório num sistema industrial, por exemplo,
que você queira abater 100% da conta de energia. Você pode fazer um projeto para abater 50, 30, não interessa, você está abatendo. O negócio é você economizar. Mas nesse caso aqui foi feito para o projeto para conceder quase a sua totalidade de redução de consumo de energia. Mas aqui foi pouco porque devido à situação, tá certo, de alta nesse mês, foi intensidade de chuva quase todo santo dia. Então a produção de energia foi lá para baixo. Bem, vamos lá. Vamos conversar com você sobre os principais aspectos correlacionados dos sistemas fotovoltaicos, tá certo? Bem, como é que a gente vai falar sobre isso? A gente vai falar de todos os elementos envolvidos aqui num sistema fotovoltaico. Então, observamos. O primeiro que a gente vai conversar são os painéis solares. Os painéis solares, gente, normalmente são de 1 metro por 2 metros, pesam mais ou menos 25 quilos. E quando você pega um datasheet, né? Um manual do painel solar, no caso aqui é do Canadian, tá certo? Nós aqui temos a seguinte situação. Aqui nós não estamos fazendo propaganda da Canadian. E sim, eu estou colocando aqui o termo Canadian porque eu estou usando um pedaço do seu manual, tá? Então aqui eu tenho assim, ó, eu vou usar para os nossos estudos o Canadian placa solar 410p, que essa placa aqui trabalha com 210 watts, num nível de tensão de operação de 39 volts, mais ou menos, né? 39,1 volts, mais ou menos. Outra coisa que você deva observar bastante é isso aqui, ó. A corrente ou a tensão de circuito aberto. No caso aqui, 47,6 volts. Quer dizer, se estiver vazio, está chegando no inversor 47,6 volts. Isso é importantíssimo para dar início à operação do mesmo, tá? Então, o que é importante aqui? 39,1 volts. O que é importante aqui? A potência que essa placa consegue, então, produzir, tá? Então, esses são os principais aspectos que você tem. E aí você escolhe a potência que tem. A gente tem 395, 400, mas tem placa de 365, tem placa de 330. São valores variados. E às vezes você pega uma promoção e uma situação como essa, então você pode utilizar sem nenhum problema. Observe que os módulos possuem eficiência muito baixa, né? Apenas de 18,56 de sua potencialidade. Mas de qualquer forma, lembrar que esse 410 aqui, ó, o watt, você só vai conseguir se você tiver essa situação, ó, uma irradiação de 1000 watts por metro quadrado, tá ok? Então, aquele HSPC aqui, então nós temos aqui 1000 watts, tá certo? 1000 watts aqui não é quilo, né? Deixa eu botar aqui. 3 watts por metro quadrado. Pronto. Então, a gente tem aqui, tá certo? Essa situação aí. Tá aqui, opa, deixa eu ir aqui, pronto. Então a gente tem essa situação aí de 1000 watts por metro quadrado. E aí você vai buscar os 410 watts, que é a máxima potência que esse painel pode dar, mas nessa circunstância, que é o tal do HSP que eu falei para vocês aqui, nessa faixa aqui, tá? Bem, nessas circunstâncias aqui, nós temos que atrás de um painel solar, nós temos essa configuração aqui, ó, de cabos. E ele tem dois terminais, o terminal positivo e o terminal negativo. Olha só, então a gente vai unir esses dois terminais, colocando assim, ó, esse aqui, eu coloquei dois painéis em série, né? Olha só. E aqui fica o terminal positivo, aí você vem e coloca aqui, ó, positivo, e no terminal negativo, aí você coloca no terminal negativo, tá? E nisso aqui que a gente chama de string, que já a gente vai conversar. E a gente está fazendo essas ligações aonde? No inversor também, que a gente já vai conversar. Então, eu ainda não estou falando de microinversor, tá certo? Mas a técnica que a gente está usando é inversor convencional, tá? Então, nós temos aqui dois terminais positivos e negativos nessa situação. Bem, os painéis solares têm o que a gente chama de string. A string é um conjunto de painéis solares ligados em série e em paralelo.
A ligação em série serve para alcançar o nível de tensão de trabalho do inversor no lado das placas solares, portanto, no lado da corrente contínua. E quando você coloca strings em paralelo, você está querendo aumentar a potência necessária para atingir o cliente, o desejado no seu projeto, que nós vamos fazer lá na frente. Então, esse termo de conjunto de células nós chamamos de string, ok? Bem, vejamos como é que a gente vai calcular já já. Aqui nós temos o conector MC4 e os cabos de corrente contínua. Então, você tem aqui um conector MC4, que é o que faz as conexões das placas solares que está lá no telhado ou na laje ou no solo e leva até o inversor. Claro, entre as placas solares você já tem o MC4, que você vai interligar, como já mostrado. Mas no final delas tem os terminais desse conjunto de string. Então, esse terminal, um deles você vai pegar um cabo de corrente contínua, não pode usar cabo de corrente alternada, que é o que está nas lojas, tá certo? No local de corrente contínua, devido aos seus parâmetros de pureza da corrente contínua ser muito maiores. Portanto, é um cabo bem mais caro. Bem, então você utiliza o cabo para efeito de ligação até dos painéis solares até o inversor, utilizando os conectores MC4. Você conecta esse conector aqui e com um alicate especial você prensa isso aqui. Coloca aqui dentro e aí você vai interligar. Lembrando sempre, esse achatamento aqui a gente chama de terminal negativo. E esse aqui que é bolinha, o terminal positivo. Só lembrar, achatamento menos. Então esse aqui é o terminal negativo e esse é o terminal positivo. Então lembre-se, os cabos tem que ser cabos de corrente contínua. Não adianta usar cabos de corrente alternada que não vai funcionar, tá? Vamos lá. Bem, e vamos conversar agora o que a gente chama de MPPT. MPPT nos inversores são sistemas, lógica de programação, que faz com que você tire ao máximo de potência de uma string. Bem, se você tiver duas strings, como estamos aqui, ó, e esse inversor aqui tem duas MPPTs, esse número de MPPT, quanto maior, melhor. Por quê? Se você tem uma string aqui, e essa string está com um pouco de sombreamento, mas essa aqui não tem sombreamento nenhum, elas devem ser tratadas para tirar a máxima potência em situações diferentes. Então você determina que quanto mais MPPT tiver o inversor, melhor para você. Por quê? Porque você vai tratar de situações de irradiação solar numa placa, numa string e na outra string de modo diferente. No final, o conjunto todo ganha potência. Então lembre-se, MPPT, número de entradas que pode promover através de software, tá certo? A melhoria do ponto máximo de potência de uma string. Quanto maior o inversor tiver, melhor. Bem, os inversores, nós temos várias marcas aqui no Brasil, né? Tem VEG, Frônio, SMA, por aí vai, são várias. Então, o que acontece? Eu vou mostrar aqui como é que é essas especificações. No caso da marca VEG, ele especifica assim, ó, sistemas monofásicos, aí dá o seu código, modelo, né? Aqui, ó, 2 kW, 3 kW, 4 kW, 5 kW. No modelo trifásico, 13 kW, 18 kW, 22 kW, 30 kW, assim vai, 60 e assim por aí vai. Então, o que é que nos acontece? O Frônios utiliza essa mesma configuração de potência? Não, não. A Frônio deve, com certeza, deve ter o ISMA potências parecidas disso aqui. Pode ser 12, pode ser 15, aqui pode ser em vez de 22, pode ser 20. Então, cada fabricante tem a sua potência. Cada fabricante tem um jeito de especificar a sua potência. Mas todos eles seguem essa situação aqui nos seus catálogos, tá bom? Então, isso aí é um inversor de potência e sua especificação. Que aí a gente vai lá na frente, no número 3, a gente vai mostrar como é que faz o projeto e aí você especifica corretamente o seu inversor, tá? Bem, é importante dizer que o inversor,
como é que ele se comporta? Ele tem duas características que a gente precisa aprender aqui, ó. Ele diz assim, ó, uma entrada MPPT e uma entrada MPPT. Então, esse inversor tem duas entradas MPPT. Só que nesse MPPT eu ainda posso entrar com duas strings. E nesse outro MPPT eu posso entrar com duas strings. Então, aqui eu tenho quantas? Aqui eu tenho uma string. Logo, esse inversor poderia ter 4 strings dessa. Cada string entrando aqui. E em termos de sistemas solares, duas strings iriam ser tratadas em radiação de uma forma e as outras duas strings iriam ser tratadas em radiação de outra forma. Tá ok? Aqui nós temos a saída AC, a corrente alternada, e aqui nós temos o wireless, que é o sistema de comunicação que a gente vai mostrar para vocês no sistema de gestão. É importante falar que, cuidado com isso aqui, ó. O inversor SMA Symbolic, por exemplo, diz assim, ó, 2 MPPTs e 4 conexões de string. Então, aqui ele está dizendo 2 MPPTs e 4 conexões de string. Só que tem fabricante que não diz assim, ó, 2 MPPTs, mas diz assim, ó, 2 entradas por MPPT. Beleza. Se você tem aqui 2 entradas por MPPT, então eu tenho 2 vezes 2, eu tenho 4 strings. Ok? Então, observar o número de entradas por MPPT. No caso aqui, ó, esse daqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho 2 MPPTs, mas só tenho uma entrada por string. Então, uma MPPT tem uma string e a outra MPPT tem uma string. Então, eu posso dizer que esse aqui tem 2 MPPTs e 2 strings. Como eu posso dizer que tem 2 MPPT e uma entrada por MPPT? Claro, uma entrada por MPPT, uma entrada por MPPT, então eu tenho 2 strings. Então, eu posso entrar com duas organizações de painéis solares sério paralelo nessa configuração do string. A entrada aqui, tá bom? O inversor tem as características. Vamos supor aqui o inversor, nós temos aqui a situação do inversor monofásico. Olha o que aqui determina aqui um catálogo de um fabricante. Sofre pequenas mutações de um para o outro, mas basicamente ele tem que ter umas informações básicas de projeto. Observe, primeiro, faixa de tensão de operação, importantíssimo na entrada CC. Entrada, gente, é corrente contínua, tá? Então, faixa de tensão de operação, 90 volts a 600 volts. Então, qualquer tensão que chegue das placas solares entre 90 e 600 volts, ele vai funcionar. Isso é importante dizer, ele vai funcionar, ok? Qualquer coisa entre 90 e 600 volts, ele vai funcionar. Outra coisa, faixa de tensão máxima, aliás, tensão, aqui, corrente máxima de MPPT. Cuidado com isso aqui. A corrente máxima de MPPT, se você observar aqui, ó, essa MPPT, eu posso ter duas strings. Aqui nós não temos duas. Ó, nós temos duas entradas de string por MPPT. Ora, se ele está dizendo que o MPPT aguentaria 11 amperes, então eu só teria que aguentar 5,5 amperes por string. Porque essas duas strings, elas se unem. Elas se unem, tá certo? Elas se unem e vão entrando. Então, a corrente máxima é por MPPT. Por MPPT. Então, se eu tenho uma MPPT de 11 amperes, cada string, o projeto só vai receber 5,5 amperes. Agora, evidentemente, se eu só tiver um MPPT e eu estou dizendo que é 11 amperes, eu estou dizendo para você que essa string garante 11 amperes. Ok? Lembrar-se, quanto um maior número de string e um maior número de MPPT, você tem uma maior capacidade de manuseio para colocar em série paralelo nos sistemas DC dos painéis solares ou dos sistemas solares, tá? Então nós temos aqui uma MPPT que só tem uma string. Nessa hora, essa MPPT coincide com a corrente máxima da string, só tem uma, no caso ela é 11 amperes por MPPT. E então, nesse caso, 11 amperes por string. No caso aqui, as 11 amperes, então uma string seria 5,5, a outra string também seria 5,5. Claro, também 5,5 nessa e 5,5 nessa, porque seria 11 amperes por MPPT. Bem, então isso aqui é importantíssimo, você não pode ceder, senão você vai danificar o seu inversor. Aqui, ó, número de MPPTs, ó, 2
e número máximo de entradas para MPPT. Só uma. Então ele está falando nessa configuração aqui, ó. 2 MPPT e uma configuração por MPPT. Logo eu tenho 2 strings. Posso conectar 2 strings, tá certo? Ok? Aqui nós temos a saída, potência máxima de saída 4.000 watts, potência parente máxima 4.400 VA. Por quê? Porque você pode, né, trabalhar com fator de potência. Normalmente a gente trabalha com fator de potência unitário, que aí a potência aparente fica igual à potência ativa. Lembrando que o fator de potência é P, potência ativa, dividido por potência aparente, que é S. Tá? Nós temos a tensão de saída nominal, 220, 230, 240. Você escolhe, né? Frequência da rede. E a corrente máxima de saída, 20 amperes. Nosso problema maior é a corrente máxima de entrada, porque a gente tem que especificar lá na frente. A gente vai mostrar como é que a gente especifica corretamente esses painéis. Mas já já a gente mostra aqui para você, tá? Bem, o inversor trifásico funciona da mesma forma. Tensão de entrada, ó, máxima 1000 volts, mas ele trabalha na faixa de MPPT por MPPT 480 e 800 volts. Corrente máxima por MPPT aqui, ó, 18 amperes. Número máximo de entrada são 6 strings. Número de rastreadores MPPT são 3. Portanto, cada MPPT tem 2 entradas de string. Ok? Nós temos a saída aqui, ó. Potência ativa CA nominal 22 kW, né? Ou 22.000 watts. Tensão de saída, fase, neutro e fase. 220, 380. Não é? 230 e 400 volts. Então essa é a sequência. Saída máxima da corrente 34.5. 34.5. Os limites de potência que as concessionárias falam, gente, não é da entrada, tá certo? É sempre, você vai se levar em consideração a potência de saída. Para as concessionárias, lembre-se disso. A potência de saída é o que interessa nos projetos, tá? Que é a limitação que tem de até 75 kW, como eu disse para você, da mini geração. Então, esse 75 kW da mini geração não é com relação à potência dos painéis solares. É com relação à potência de saída, que é efetivamente o máximo de potência que você pode jogar na rede elétrica. Ok? A rede elétrica é corrente alternada. Aqui nós temos aqui como é que você vai entender essa situação de limite da corrente por string e de limite da corrente por tensão. Vamos ver aqui. Vamos supor que eu tenho uma placa solar, aquela lá que a gente veio a especificar para você, ó, aqui, ó. Então eu estou usando essa, que tem a potência máxima de 410 watts e a tensão de operação 39.1. Lembre-se, a tensão de circuito aberto a vazio é 47.6. Então, o que é que nos acontece? Eu tenho aqui, então, que eu vou colocar 10 placas em série, ó. 10 placas em série, ou seja, a minha string teria 10 painéis em série, eu ligaria positivo com negativo e assim vai, não é? E aí, essa placa tem 39.1 volts e 410 watts. Ora, se eu tenho 10 placas em série, então 10 vezes 39.1 volts, eu tenho nas pontas aproximadamente 390 volts. Aproximadamente 390 volts. Esse 390 volts, aí você vai lá, ó. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu estou fazendo o exemplo do inversor monofásico. 390 volts, opa, está na faixa que o inversor pode começar a captar a energia. No caso é de 90 a 600, eu estou com 390, então ele vai trabalhar muito bem aqui, sem nenhum problemas. A outra situação é a potência que você está trabalhando. Qual é a potência que eu estou trabalhando? Ora, se eu tenho 410 vezes 10 painéis desses, então a minha string vai ter o que? 4.100 watt pico. O que é esse pico? Pico ou painel, como você queira identificar melhor para você. Isso aí não existe em engenharia elétrica. Foi só uma identificação para não confundir, quando eu falar 4.100 watts, não confundir a parte DC com a parte AC. Então, quando a gente fala 4.600 watt pico, é a potência dos painéis solares. Quando a gente omite o pico, a gente está falando do inversor. Tá ok? Então, o inversor é 4.100 watts, 5.000 watts. E os painéis solares, 4.100 watt pico, como aqui mostrando para vocês. Então, lembre-se, P é watt pico. Então, essa string está funcionando, vai funcionar com 390 volts e uma potência de
4.100 watts pico ou 4,1 kW pico. E aí, lembrar que sem carga, eu falei para você que a vazio, quer dizer, sem carga, é 47,6 volts. Vezes 10, são placas, alcança 476 em corrente contínua. Quando é que isso pode acontecer? Olha, vamos supor que meio-dia, na máxima geração de energia, teve uma falta de energia. Aí o sistema desliga, aí vai religar. Na hora que ele vai religar, o sistema está o quê? Pode estar vazio. O cidadão pode ter desligado o disjuntor geral para proteger, alguma coisa desse tipo. Bem, na hora que ele desligou, vai aparecer 476 volts de corrente contínua. Tudo bem, tá ótimo. Em operação, cai para 39,1, que a gente chama isso de queda de tensão. Então, em operação é 39,1 e quando ele está vazio é 476. Mas não interessa. O limite do inversor, lembre-se, é 600 volts. 600 volts DC. Então, mesmo em circuito aberto, que é aqui que você vai fazer o projeto, tá certo? Em circuito aberto, tá com 476 volts DC. Então, tá ok. Então, nosso projeto em termos de captação de energia por parte do inversor, está ok o nível de tensão. A outra é a corrente do MPPT, tá lembrado? Ora, se eu tenho 4.100 watts, dividido pela tensão de operação é 390, no lado da corrente contínua, né? Então eu tenho 10,51 amperes por MPPT. Se eu subir aqui então, por MPPT, o máximo que ele aguenta é 11 amperes. Então eu estou trabalhando com esse inversor, que tem duas MPPTs e duas entradas de string. Tá tudo bem. Por quê? Porque o meu projeto foi 10,5 amperes. Então, a minha entrada por MPPT, que só tem uma string, não tem problema. Eu boto aqui, ela suporta até 11 amperes e eu botei 10,5 amperes. Então, vai funcionar sem danificar o inversor. Então, isso é muito importante você observar. Agora, lembre-se bem, isso aqui é por MPPT do jeito que está no manual. Se tiver mais de uma string, lembrar que a MPPT, a corrente vai ser dividida por essas strings. Então, cuidado para não projetar uma corrente, por exemplo, 10,5 mais 10,5 e você colocar tudo aqui, vai ser 20. O MPPT só aguenta 10, então não pode ser assim. Tá ok? Respeita o limite da MPPT. Se ele está dizendo que tem duas entradas em MPPT, essa poderia ser 5,5 e essa seria, aliás, essa poderia ser 5 amperes, essa poderia ser 5 amperes, juntando tudo daria 10 amperes. O limite do equipamento é o que? É 11. Ou esse aqui poderia ser 5,5 amperes, esse aqui é 5,5 amperes, somando os dois, a MPPT suporta quanto máximo? 11. Isso é importantíssimo, é na hora de você verificar essa suportabilidade da corrente de entrada máxima por MPPT, tá? Então tem que dar uma olhada com relação a isso. Bem, aqui nós temos aí a situação do trifásico, mesma coisa, mas vamos a outra situação. E se o cliente quisesse 8.200 watts pico? Ora, uma string no MPPT deu 4.500 watts com 10 em série. Mas você está lembrado que nós temos uma outra o quê? Uma outra MPPT sobrando. Ora, então eu vou colocar numa citação em paralelo um outro, né? Uma outra MPPT igualzinha de 10 e a gente vai colocar isso uma em cada string, uma em cada entrada. Ora, se eu tenho 4.100 aqui com mais 4.100 aqui, eu tenho 8.200. Então, eu dobrei. Essa situação é série, esses dois, esse em relação a isso aqui é paralelo. Então, a gente nessa hora tem uma configuração série paralelo, tá certo? Para gerar a potência necessária para o cliente, tá? Então, aqui eu tenho aqui 4.100 watts por string. Então, o meu conjunto nesse inversor, eu teria que ser um inversor no mínimo, aí a gente vai ver que não é bem assim, mas a grosso modo eu teria que ter o que? Um inversor monofásico de 8,2 kW para suportar a situação que o cliente solicitou, tá bom? Então, muito cuidado com isso aqui, obedecer o limite de corrente do MPPT e o limite de tensão do inversor. Essas duas critérios que você tem que levar em consideração na hora de a gente projetar, tá bom? Bem, uma outra coisa muito importante aqui.
Nós temos aqui a Streambox DC, os disjuntores. A gente vai conversar sobre ela, mas eu quero conversar com vocês os disjuntores. Gente, o disjuntor de corrente contínua, ele é diferente do disjuntor de corrente alternada. O disjuntor de corrente alternada você acha em qualquer canto. Qualquer depósito desse você acha. O disjuntor de corrente contínua você só vai achar em lojas especializadas, né? Só em lojas especializadas de materiais elétricos. Aqui nós temos aqui, ó. O que é importante? Limite de tensão que esse rapaz trabalha. Esse disjuntor pode trabalhar até com 600 volts. Tá jóia que o nosso inversor só trabalha com máximo 600 volts, nosso inversor monofásico. E você vai saber que é corrente contínua pelo símbolo da corrente contínua, que é um tracinho em vários pontinhos. Então, esse é um disjuntor de corrente contínua. Esse aqui é um de corrente alternada pelo tio, ó. Nós temos um tio, tá? Então, pelo amor de Deus, nunca pegue um disjuntor de corrente alternada e coloque no corrente contínua, porque ele não suporta. Tá? Tecnicamente é porque o disjuntor de corrente alternada conta com a corrente alternada, então ele conta com ponto zero. E o ponto zero, gente, é ausência de corrente. É nessa hora que ele interrompe. O problema é que na corrente contínua você não tem ponto zero, então você está sempre interrompendo na situação máxima da onda e continuamente. Então esses disjuntores teoricamente são bem mais caros do que esse, e esses rapazes aqui têm uma potencialidade muito superior a esse. Moral da história: não coloca disjuntor de corrente alternada no local de corrente contínua, tá certo? Quando for comprar corrente contínua, eu quero disjuntor de corrente contínua, tá certo? Quando for comprar de corrente alternada, eu quero disjuntor de corrente alternada, tá bom, gente? Se bem que o padrão é corrente alternada, né? Você só vai falar de corrente contínua se caso você for comprar especificamente sobre isso, tá? Bem, dá pra gente usar string em paralelo? Não é comum não, mas pode sem nenhum problema, desde que você limite-se ao quê? A 10.51, porque quando a gente usa em paralelo, a corrente aumenta, tá certo? Desde que você então respeite a potência do teu inversor, a corrente do teu inversor máxima, né? E normalmente se der assim, ó, às vezes dá num projeto 21 placas. Entre string, gente, a gente não costuma passar mais do que 5%, porque pode dar uma corrente reversa entre um e outro, pode causar acidente, tá? Então vamos supor que uma deu 20 e a outra deu 21. Eu preciso desse projeto desse jeito. Nas minhas contas de kilowatt, deu 20 e deu 21. Então sobrou uma. Pronto, nessa uma que falta, eu boto o nosso conector, tá certo? Paralelo. E faço essa situação aqui, ó. Então, uma das placas, são 10, uma vai ficar com 11, tá certo? Configurada em paralelo. Então é assim que você usa a situação de o conector MC4 paralelo, tá? Mas se tudo der certo, você vai colocar toda a sua conexão em série. Mas lembre, pode ser série ou paralelo sem nenhum grande problema.